Olá, eu sou a Júlia e este é o canal da Bruxa da Química. Caso você ainda não conheça o canal, dá uma olhadinha no vídeo onde eu explico o formato dos capítulos, pois vai te ajudar bastante a aproveitar ao máximo essa playlist que é de termoquímica. O capítulo anterior ficou um pouco longo. 50 minutos é o tempo de uma aula regular, e o capítulo ficou com um tempo menor que isso. E você ainda tem a vantagem de comer pipoca durante a aula. Mas eu espero que você tenha tido paciência de assisti-lo inteiro, principalmente porque é lá que eu explico a linguagem inicial da termoquímica, reação exotérmica, reação endotérmica, variação de entalpia, diagrama. Lembrando que você também não precisa assistir tudo de uma vez, você pode parcelar. Você pode assistir primeiro a explicação, tomar água, comer uma pipoca, ir para os exercícios. E muito importante, você deve exercitar. O segredo para compreender química é realizar exercício. Nada de simplesmente dizer que... Mas eu entendi o que você falou. Eu consigo entender o que você fez. Isso não é o suficiente. Tem que colocar a mão na massa, tem que selecionar alguns exercícios e fazê-los, ok? Verificar de verdade se você consegue fazer. Porque uma coisa é você me acompanhar durante a jornada e outra é você fazer essa jornada sozinho, ok? Mas vamos para a lei de Hess. Em 1840, o russo German Henry Hess para os íntimos, verificou que a quantidade de energia térmica liberada numa reação não depende de seu caminho, apenas dos estados inicial e final. Vou pegar minha ponteirinha, do estado inicial e final da reação, tá? Então, a lei de Hess afirma que a variação de energia em um processo químico depende somente das propriedades das substâncias nos estados inicial e no estado final, tá? Essa variação, então, é a mesma, não importando se ela acontece em uma ou mais etapas, tá vendo? Então, aqui, se eu vou, do reagente A até o reagente B, eu posso ir nessa reação em uma única etapa. E aí eu tenho esse ΔHR. Agora, se eu faço em várias etapas, eu transformo esse A em algum produto intermediário, esse produto intermediário vira B, e aí eu faço os saldos das variações de entalpia dessas reações, dessas etapas, eu verifico que o valor é o mesmo, tá? Mas vamos ver esse exemplo usando um diagrama de entalpia, que eu acho que fica mais claro, certo? Então, aqui você consegue visualizar o que o Hess disse, tá? Aqui você tá vendo o carbono grafite reagindo com gás oxigênio, e aí, ó, uma única etapa, uma combustão completa, ele se transforma em CO2. Lembrando, reforçando um pouquinho mais, toda reação de combustão é exotérmica. Sinalzinho negativo está mostrando que é uma reação que está liberando calor, certo? Então, você tem lá, ó, carbono grafite reagindo com gás oxigênio em uma transformação exotérmica, libera 393 kJ. Mas o carbono grafite, ele pode primeiro se transformar em CO.
Então, não vai acontecer uma combustão completa. Primeiro acontece uma combustão incompleta, e aí nessa combustão incompleta acontece a formação de CO. Não é o que eu desejo, tá? O que eu desejo é CO2. Então, esse CO é o que a gente chama de produto intermediário. Esse CO pode reagir novamente com gás oxigênio e aí sim queimar de novo e aí produzir CO2, certo? Então, do carbono grafite eu posso diretamente produzir CO2, liberando 393 kJ, tá? O barra-mol é para falar que para cada mol de carbono grafite se libera 393 kJ, tá? Lembra que a entalpia é proporcional à estequiometria da reação, né? Certo? Então, aqui ele está te falando, para cada mol de carbono grafite, a liberação de 393 kJ, certo? Uma única etapa. Ou, primeira etapa, combustão incompleta, então forma CO, e aí eu só libero 110 kJ, certo? Mas aí acontece de novo a queima, só que agora do CO, do monóxido de carbono, e aí eu produzo CO2, e nessa segunda etapa, tá, da combustão, eu tenho uma liberação de 283 kJ. Bom, gente, aqui tá facinho, né? 110 e 283 dá uma distância, dá um ΔH distância, dá um ΔH de 393 kJ. Só que aqui no diagrama nem precisa fazer essa conta, né? Você enxerga, né? Uma única etapa é esse espaço. Se eu faço por etapas, é o mesmo espaço, certo? Entendeu? Única etapa ou por etapas, no final a variação de energia será a mesma. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo, o caminho direto seria a seta vermelha. Seria não, é a seta vermelha, certo? Então aqui, ó, essa é a etapa única. Tanto que você tá vendo aqui, né? Estado inicial, água líquida, virando estado final, água vapor, certo? Aí, então, essa única etapa tem uma variação de energia, tem uma variação de entalpia, mais 44 kJ, né? 7 para cima, né? O cara lá, água líquida, está virando água vapor. E água vapor, ele tem uma quantidade de energia maior nele, né? Então, para ele conseguir a água líquida virar alguma coisa que tem uma energia maior, tem que absorver lá 44 kJ, certo? Agora, o caminho da seta verde à seta azul seria a reação acontecendo por etapas, tá? Então, o que que seria aqui, ó? A água líquida está indo lá virar água vapor e, opa, passou do ponto. Quebrou, virou gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Então, aconteceu uma outra reação. A água lá líquida, ela foi quebrada e se transformou lá nas moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando acontece isso, acontece com uma absorção de 286 kJ, certo? Então, sei lá, vamos brincar aqui. Fornecer energia demais, então em vez de água líquida virar água a vapor, virou gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Mas o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eles podem reagir entre eles numa reação de combustão e formar água a vapor, certo? Então você viu, foi lá, passou do ponto, opa, mas eu quero virar água a vapor, então reage, esses dois carinhas vão reagir, liberar 242 kJ, porque se a gente passou do ponto, absorveu energia demais, né? Então, me devolve um pouco da energia, libera 242 kJ, eu consigo produzir água a vapor, certo? E aí, então, passei, absorvi demais, devolvi, mas no final das contas, tá? A variação aí, o saldo final é mais 44 kJ, tá? Vamos ver isso matematicamente, que aí você vai conseguir enxergar. Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Matematicamente, o que que seria, então? O ΔH da reação em uma única etapa, certo? ΔH vermelho,
vai ser igual à variação de entalpia das etapas, certo? Então, você tem a reação em uma única etapa, você tem a reação por etapas. Se eu pegar cada variação de cada etapa e fazer a somatória, então eu vou conseguir saber a variação da entalpia em uma única etapa, certo? Que é aqui então, ΔH vermelho, única etapa, ΔH verde, primeira etapa, e ΔH azul, segunda etapa. Se eu faço a somatória desses ΔHs, dessas variações de entalpia, então eu vou conseguir verificar que é o mesmo valor. Se eu olho aqui, o vermelhinho é mais 44 kJ, se eu faço mais 286 menos 242 kJ, então eu vou ter um saldo final de mais 44 kJ. Mas aí, Júlia, não era menos? Não era ΔH, era a diferença? Por que agora soma? Não confunda, tá? Na aula anterior, eu falava de como calcular o ΔH, como calcular o ΔH, esse ΔH aqui, que aí seria a entalpia dos produtos, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, menos esse valor, certo? Aqui, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que esse ΔH pode ser achado pelos ΔHs dos outros, pela variação de entalpia de outras reações, certo? Então, eu não estou procurando aqui a entalpia do produto e a entalpia do reagente, fazendo a diferença para achar o ΔH. Eu tenho os ΔHs de outras reações, certo? E aí, então, eu vou fazer uma somatória desses ΔHs, dessas variações de entalpia. Entendeu a diferença? Deu para entender? Tá? Então, por favor, não confunda. Só para reforçar, então, aqui eu estou falando de encontrar a variação de entalpia usando a variação de entalpia de outras reações conhecidas. Mas como isso seria na prática? Eu posso usar essa ideia, a lei de Hess, para prever a variação de entalpia de uma reação, utilizando a variação de entalpia de outras reações. Dessa forma. Olá, pessoal! Vamos agora pôr a mão na massa. Vamos fazer um exercício utilizando os conceitos de Hess. Os conceitos de Hess, muito simples, né? Se você tem uma reação acontecendo em uma única etapa, início, final, daqui para cá. Ou se eu faço esse início final acontecendo em várias etapas, independente dessas várias etapas ou uma única etapa, o calor da única etapa vai ser igual à somatória do valor das várias etapas, certo? Simples assim. Agora, como é que eu faço isso no exercício, né? Bom, duas coisinhas. Primeira, você tem que entender que os exercícios aonde você vai utilizar o conceito de Hess para encontrar um determinado calor, um ΔH, uma variação de entalpia, ele é muito característico, como esse exercício aqui já está aparecendo para você da PUC, tá? Onde você vai ver exatamente dessa forma. Nos exercícios que você consegue utilizar Hess para achar uma variação de entalpia, você tem, lógico, uma equação que você não sabe a variação de entalpia, certo? Então, aqui você tem essa reação e você não sabe a variação de entalpia. Não está nem no enunciado, fica tranquilo, né? Não tá, você não sabe. Na verdade, você precisa encontrar essa variação de entalpia. Mas ele te dá várias outras reações com variações de entalpias conhecidas, tá? Então, isso aqui é dado, certo? É verdade. Esse cara, quando queima, ó, tá reagindo com gás oxigênio, forma CO2 e água, nessa proporção, 1 mol para 5/2 para 2 para 1, libera exatamente 1.301 kJ, certo? Por isso que tá para barra mol. Então, nessa reação de combustão, para cada mol de combustível utilizado, para cada mol de combustível utilizado, eu tenho uma liberação de 1.301 kJ. Isso é verdade, tá? Isso ele tá te dando. Então, várias reações, equações com o valor da variação de entalpia. E aí, eu tenho uma que eu preciso encontrar a variação de entalpia, certo? E aí,
Ah, então tá, Júlia. Então tô começando a entender. Então, quando eu ver um exercício com essa forma, dessa forma, desse jeitão, é para usar res. Isso, mas o que é res? Como é que eu uso res? Calma, calma. Outra, outro jeito de você saber que você tem que usar res é porque o exercício vai falar. Como assim, Júlia? Não, é porque tem exercício que ele fala, né? Olha, sabendo se as entalpias desses caras, dessas reações, calcule a variação de entalpia dessa específica reação, utilizando lei de Hess. Ele fala, utilize lei de Hess para calcular o calor, entendeu? Ele já te deixa bem específico o que tem que fazer. Agora, como fazer? Ó, então lembra, eu falei que essa aqui é a minha equação problema, e nessa equação problema, eu preciso encontrar o ΔH, tá? E aí eu vou utilizar essas aqui como etapa. Mas vamos ler o enunciado primeiro, né? Júlia, lê o enunciado aí pra gente, vamos ler juntos, vamos, ó. Para projetar um reator, o engenheiro precisa conhecer a energia envolvida na reação de hidrogenação do acetileno para a formação de etano. Então, ele te dá essa reação, ele já está falando, ó. O acetileno vai sofrer hidrogenação, né? Para formar etano. Ah, Juliana, mas eu não sabia que esse cara é acetileno. Gente, vai na interpretação, ó. Ele está falando que vai fazer uma reação de hidrogenação do acetileno para a formação do etano. O que eu tenho depois da seta é o que forma. O que eu tenho depois da seta? Eu só tenho esse cara. Se isso aqui é gás hidrogênio e ele está falando que forma etano, então esse cara aqui é o etano, né? Esse cara é o etano. Vou até marcar aqui para você, caso você não saiba, esse aqui é o etano, né? E aí, para eu conseguir fazer esse etano, eu faço uma hidrogenação, reage com gás hidrogênio, do acetileno. Então, esse carinha aqui é o acetileno, certo? Então, esse aqui é o acetileno, certo? Simples, muito simples, tá? Só um detalhezinho a mais, caso você não saiba, agora você sabe. Embora não tenha encontrado esse dado tabelado, ele encontrou as seguintes entalpias padrão de combustão. Então, ele está falando, ó, eu não encontrei isso aqui nos meus livros, né? É o Hess reclamando da vida, né? Poxa vida, eu já fiz tantas reações, já sei o ΔH, o calor de tantas reações, eu vou ter que fazer mais essa, né? Só que não vai precisar, tá? Aí ele pede, então, para você calcular a energia liberada na obtenção de 12 toneladas de etano a partir dessa reação de hidrogenação. Aí que tá o detalhe, certo? Você vai encontrar essa variação de entalpia, certo? E essa variação de entalpia vai te dar uma energia que é necessária para formar 1 mol de etano. Ele está falando que ele quer a energia necessária para formar 12 toneladas de etano, tá? Aí que tá o detalhe dessa questão. Você vai ter que achar o ΔH, aí você vai ter então uma equação termoquímica completa com todos os reagentes, produtos, os estados físicos e a energia liberada para essa proporção. E aí, né? Ele não quer nessa proporção que você vai achar. Aí você vai ter que fazer mais um passo para então achar na proporção que ele quer. Vamos por partes? Então tá, vamos por partes. Então, primeira coisa, a gente vai achar esse ΔH. Deixa eu fazer um grifado. Então, eu estou agora encontrando esse ΔH utilizando-se Hess, tá? Se você não lembra, eu estou te lembrando agora no começo desse vídeo eu falei que essa reação que eu não sei o ΔH é a minha reação, problema é a minha reação em uma única etapa, certo? Então, como essa reação é minha reação em uma única etapa, eu vou fazer como se fosse o traço da somatória, sabe? Porque eu vou fazer isso, eu vou somar as etapas e a somatória das minhas etapas tem que me resultar essa reação, certo? Então, a somatória das etapas, eu vou utilizar essas reações como etapas, porque eu sei a variação de entalpia delas, tá? E aí vai ter que me resultar na minha reação, problema que é a minha reação em uma única etapa, que eu tenho estado inicial e estado final,
tá? A somatória dessas vai ter que chegar nesse estado inicial, nesse estado final. O que eu faço agora? Só copia, gente. Fica tranquilo, tá? Copia aqui bonitinho. Copia bonitinho, não vai esquecer de nada, né? Então, é o acetileno, C2H2 gás, que vai estar reagindo com 2 hidrogênios, e aí dessa reação vai formar 1 mol de etano, C2H6, que também é um gás, o etano, certo? E eu tô procurando esse ΔH. Tô tentando descobrir qual que é esse ΔH. Eu vou fazer etapas, certo? Como que eu vou fazer etapas? Eu vou utilizar essas reações pensando que esse C2H2 vai ser meu reagente. Por quê? Porque a minha reação problema é o reagente. Então, eu quero esse cara aqui nessa etapa como reagente. Sacou? Então, ele é reagente no que eu tô procurando, ele é reagente. Então, na minha etapa, ele tem que ser reagente. Quando eu falo reagente, ele tem que estar antes da seta. Então, a gente vai falar assim, vamos falar assim, tá? Tá do lado que você quer? Tá na quantidade que você quer? Porque no final eu vou ter que fazer essas adequações, tá? Olha, Júlia, tá, essa minha primeira reação, eu tenho C2H2, aqui eu tenho o C2H2, então, dessa primeira reação que eu tenho, ΔH conhecido, o que eu gostaria aqui? C2H2. Ué, Júlia, mas não tem outra coisa que eu gostaria nessa reação, não, ó. Tá vendo? Essa é a minha reação problema, minha reação onde eu observo a minha reação alvo, tá vendo? Eu não preciso de O2, ó. Eu não preciso de CO2, eu não preciso de H2O. O que eu preciso, o que me interessa é o C2H2, C2H2. Aí, eu vou verificar se está da mesma forma como reagente ou como produto, tá? Se está do lado certo, e eu vou ver a quantidade, se está na quantidade que me interessa. Então, eu tenho o C2H2 do lado que eu quero, ó, C2H2, C2H2, está do lado que eu quero, antes da seta, certo? Então, tá do lado que eu quero. E aqui eu quero um C2H2, e aqui eu quero um C2H2. Então, tá perfeito, é do jeito que eu quero. Aí, o que eu faço? Eu só copio. C2H2 gasoso vai reagir com 5/2, que é 2,5, né, gente? O2 de gás. Aqui, então, vai formar 2CO2, gás e água líquida. Repare que eu não fiz nada com ela, eu só copiei. Então, o que vai acontecer com o calor dessa reação? Nada, eu só copiei, continuo copiando, tá? Mas, Júlia, e se você tivesse invertido a reação? Lembra, quando eu inverto a reação, se a reação está indo de cima para baixo, quando eu inverto, na verdade, está indo de baixo para cima. Se de cima para baixo é negativo, o que acontece quando vai de baixo para cima? Fica positivo. Então, se a reação direta é exotérmica, se eu inverter, o inverso dela vai ser endotérmica. Aí você só troca o sinal, tá? Mas e se eu quiser só metade da reação? Aí você vai ter que dividir a energia liberada, porque a entalpia é proporcional à estequiometria, né, dessa reação, certo? Mas, ó, aqui primeira etapa, fez nada, tá do lado que você quer, tá na quantidade que você quer, então o ΔH dele aqui também continua sendo menos 1.301 kJ, tá? Mas, Júlia, você não colocou o mol. Detalhe de pessoas com toque, certo? É que agora eu tô mexendo nela, certo? Tô mexendo nela. Nesse caso, continua sendo para mol. E aí, eu não colocando mol, se eu sei que é assim, ó, é desse jeito. Se eu, por um acaso, mexer, e aí depois eu coloco lá 1.301, tipo, divido por 2, eu falo 1.301 para cada mol, eu tô mentindo, certo? Porque aí não é mais para cada mol, porque eu dividi, então é para cada meio mol, tá? Mas fica tranquilo. 1.301 kJ sendo liberados. Então, menos 1.301 kJ, tá?
Agora vamos verificar a minha segunda equação, que também tem a variação de entalpia aí conhecida, tá? Então, vamos exercitar. Você vai olhar para a reação C2H6O2 forma CO2, forma 3de H2O e libera 1561 kJ. Tô olhando aqui a reação, tô olhando minha reação problema. O que que eu quero, tá? O que que eu quero? Já sacou, né? Olha o dedinho aqui, ó. Eu tenho na equação problema e eu quero nessa reação. É esse C2H6, é o etano. Tá vendo? Nessa etapa, eu tenho etano. E na minha reação problema, eu tenho etano como produto, tá? O estado final. Aqui não tá no estado final, tá no estado inicial, ele tá como reagente. Então, entendeu? Eu quero essa reação, mas ela não está perfeita, não está do jeito que eu quero. Então, o que eu faço? Eu, pumba, inverto, tá? Antes de eu inverter, vamos verificar a quantidade. Eu quero um C2H6 e eu tenho um C2H6. Perfeito, quantidade não preciso mexer. Eu preciso só inverter a reação. E aí você inverte. Então, agora, o 2CO2, gás, vai reagir com 3 de H2O na forma líquida e vai formar C2H6, gás, e vai formar 7/2, 3,5, água, certo? Na forma líquida. Aqui temos o exemplo do que não deve ser feito. Repare que logo no começo eu falei para copiar com muito cuidado e eu não estou copiando com cuidado. Não são 7/2 de água, são 7/2 de O2. Mas fica tranquilo que eu percebo isso mais para frente, eu vou corrigir e vai dar tudo certo no final. E aí, o que acontece agora? Eu peguei, então, o que eu queria, né, o C2H6, e aí eu inverti. Se eu invertir, eu não posso simplesmente copiar esse valor, porque eu inverti a reação. Então, antes ela estava vindo para baixo, né, porque é uma reação exotérmica, então estava reagentes, produtos, e agora eu estou indo para cima. Quando eu fiz isso, eu inverti, então agora deixou de ser uma reação exotérmica e passa a ser uma reação endotérmica. Ou, né, mais decorebinha, tá? Se você inverter a reação, troca o sinal, tá? Então, inverteu a reação, então você vai trocar o sinal. Era negativo, agora passa a ser positivo. 1561 quilojoules, certo? 1561 quilojoules. Agora, você percebeu, ó? Eu tenho lá, então, o C2H2, eu tenho a etapa onde produz C2H6, então, eu tenho uma etapa onde eu estou utilizando C2H2, eu tenho a etapa onde está formando C2H6, mas está faltando o quê? Gás hidrogênio, tá? Onde eu vou conseguir o gás hidrogênio? É na outra reação. Então, tá vendo? Nessa outra reação, eu tenho lá gás hidrogênio, certo? Então, eu tenho gás hidrogênio, eu preciso desse gás hidrogênio, está do lado que eu quero? Sim, olha lá. Aqui na minha equação problema está como reagente e aqui na minha outra reação também está como reagente. Então, copia. H2, gás, mais... Vou deixar um espacinho aqui para te mostrar o que vai acontecer, né? O2 gasoso, e aí vai formar água líquida, certo? Poxa vida, mas ó, você reparou? Não está na quantidade que eu quero, certo? A quantidade que eu quero é quanto? São 2, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso multiplicar, então, certo? Só que, aquele detalhe, né? Se eu multiplico um, eu tenho que multiplicar a frase inteira, certo? Se eu coloco o primeiro dobrando, então, nessa receita eu vou precisar do dobro do outro e vou formar, lógico, o dobro do outro, como se fosse uma receita mesmo, tá? Então, se eu pego uma reação e eu uso 1 de gás hidrogênio, e aí eu tenho que usar meio de O2, e aí então vai formar 1 de água, se eu pegar 2,
hidrogênios, essa reação, então, vai começar a multiplicar por 2 em tudo, certo? Por quê? Porque é uma receita, né? Dobrei a receita, eu preciso dobrar a receita inteira. E aí, o que acontece? Esse ΔH aqui era menos 286 quilojoules para cada mol. Mas agora não é para cada mol. O que está acontecendo aqui é para cada 2 mols. Então, esse valor também vai dobrar, certo? A entalpia é proporcional à estequiometria da reação, certo? E aí, se eu fiz tudo isso bonitinho, o que eu tô vendo aqui, ó? Que então, eu tenho os reagentes, C2H2, 2GH2, eu tenho C2H6. Ué, Júlia, mas tá sobrando aí um monte de outros carinhas, né? O que vai acontecer com esses outros carinhas? Se eu fiz tudo direitinho, eles vão sumir na hora que eu somar as etapas, tá? Por quê? Porque essas etapas, elas vão mostrar, assim, que produz produto, ai meu Deus, produz produtos intermediários, mas esses produtos intermediários, eles vão ser reutilizados. Como assim, Juliana? Não tô entendendo. Tipo assim, ó, tá vendo aqui o 2CO2, ó? 2CO2, produzi 2CO2, mas tá vendo nessa outra etapa, eu utilizei o 2CO2, certo? Ou, numa linguagem bem menos técnica, o que está de um lado da reação vai ser cortado com o que está do outro lado da reação, certo? Mas falando direitinho é porque essa etapa me produziu 2 de CO2, só que eu utilizei esses 2 CO2. Então, no final, em uma única etapa, eu não vejo, sabe? Tipo, durante o processo está acontecendo esses vários caminhos, aí produz, consome, mas no final eu não vou enxergar o que foi produzido, o que foi consumido, beleza? Então, todos esses outros caras aqui vão ter que sumir, mas como assim, Júlia? Será, né? Olha só tem que tomar um cuidado, é o seguinte, ó, tá vendo? Eu tenho 3 águas aqui, certo? Que estão sendo utilizadas. Do outro lado, ó, eu tenho uma água aqui, tenho 7/2. Opa, marquei errado, né? Aqui tá errado, gente. Oxi, Júlia, esse 7/2 é O2. Olha só, eu copiei errado. Meu Deus do céu, desculpa, gente. Desculpa. Vou editar o vídeo aqui, ó. Editei o vídeo, certo? Então, aqui, ó. Eu tenho uma água aqui, tenho 2 águas aqui. Tá vendo? Então, ó, tá vendo? Desse lado da reação, na verdade, eu tenho como água 3 águas. 3 águas, certo? E aí, se eu tenho 3 águas aqui e tô utilizando 3 águas, então essas águas sumiram. Todas elas sumiram. E aqui, ó. Aqui eu tenho 5/2, que é 2,5, e aqui é 1, certo? Porque 2 vezes metade vai dar 1. Então, 2,5 mais 1 dá 3,5, certo? E aqui eu tenho quanto? 3,5 de O2. 7/2 é 3,5 de O2. Então, todo esse O2 aqui também consumido, sumiu, certo? E aí, então, no final, ficou só o C2H2, 2 hidrogênios e C2H6. Então, eu fiz várias etapas, mas fazendo essas várias etapas, então, eu cheguei na minha equação problema, que é a minha equação em uma única etapa. Perfeito. Então, você fez tudo certinho. Eu não fiz tudo certinho, porque eu errei lá um detalhezinho, mas você me perdoa, tá? Me perdoa. Desculpa aí. Ó, mas você conseguiu entender. É isso que você faz em RES. Você brinca com as reações que tem o ΔH conhecido, aí inverte. Só não pode esquecer o que você faz com a reação, você tem que fazer com o valor. Inverteu, troca sinal. Multiplicou por 2, multiplica por 2. Dividiu por 2, divide por 2. Multiplicou por 9, multiplica por 9. Tá? Tudo que você faz com a reação, você também tem que fazer com o valor. Se você faz tudo certinho, na hora que você soma essas etapas, você consegue chegar na etapa
única, em uma única etapa, e aí você consegue descobrir o que você fez aqui, você fez tudo certinho. Se tudo aqui estava certinho, e você não esqueceu de inverter sinal, né, trocar sinal, de multiplicar, a somatória desses deltas H tem que dar a variação de entalpia, o calor dessa reação, tá? Aí aqui conte a matemática, né? Menos 1.301 mais 1.561, 286 vezes 2 vai dar 572 negativo, né? Então aqui, ó, esse valor aqui seria menos 572 quilojoules. Por isso que eu não coloco para cada mol, tá vendo? Porque é 572 liberado, não é para cada mol, agora é para cada 2 mols, certo? Mas aí você fazendo essa conta, vai dar menos 312 quilojoules. Aí que tá o detalhezinho que eu tinha chamado a atenção desse exercício no começo, tá? Esse menos 312 quilojoules não é a resposta desse exercício. Esse valor tá me mostrando que para cada mol, vou colocar aqui mol de etano, tá vendo? Um mol de etano formado, eu libero 312 quilojoules. Ele não tá pedindo a energia liberada em 1 mol de etano, ele tá pedindo a energia liberada em 12 toneladas. E olha só que sacaninha esse exercício. Se você não prestar atenção, aqui o resultado deu menos 312, e aí o que você tem aqui? Energia liberada, 312 quilojoules. Aí você caiu na pegadinha, tá? Por isso que exercício de vestibular assim, é uma beleza, né? Você tem que ficar atento a tudo. E isso vai mostrar o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Mas vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho a seguinte relação. 1 mol de etano formado, eu tenho a liberação de 312 quilojoules, certo? Mas ele tá pedindo para você a energia liberada de 1 mol? Não, de 12 toneladas. Peraí, Júlia, mas então, aqui é mol, aqui é tonelada, então, mas ele te deu a massa molar. Ele tá falando, ó, se eu falar 1 mol, eu estou falando de 30 gramas. Então, se eu falar assim, se eu formar 30 gramas de etano, eu tenho a liberação de 312 quilojoules, é a mesma coisa, né? Isso e isso é a mesma coisa. 1 mol, se eu colocar na balança, tem 30 gramas. Então, se eu tô falando de 1 mol, se eu tô falando de 30 gramas, libera 312 quilojoules. Pra gente não ser muito injusto e falar que esse exercício é de todo sacaninha, né? Você viu que aqui ele fala assim, a energia liberada na obtenção de 12 toneladas de etano. E aqui ele não coloca nas alternativas sinal, né? Mas ele já tá te dando uma dica, ó. É energia liberada. Então, vai que você faz tudo isso aqui e a sua conta dá positiva. Opa, deu positiva, mas ele falou que é uma energia liberada, tinha que ter dado negativo, né? Aí você pode ficar atento, errei uma conta, aí você consegue rever, certo? Então, tá bom. E aí, agora é só lembrar que quando eu falo de 12 toneladas, eu estou falando de 12 milhões de gramas, certo? 12 milhões de gramas. 12 vezes 10 a sexta gramas, 12 milhões de gramas, certo? É a mesma coisa que 12 toneladas. Mas, professora, como que eu faço isso? Gente, conversão de massas, tá? 1 quilo, 1.000 gramas, 1 tonelada, 1.000 quilos, se são 1.000 quilos, 1 milhão de gramas, certo? Então, 12 toneladas, 12 milhões de gramas. Estou colocando aqui em base 10 científica porque você está vendo que nas suas alternativas você já tem aí em base 10. Aí já vai dar a continha bonitinha para você, tá bom? Agora, ficou fácil, né? Você simplesmente aqui faz uma regra de 3. Então, se eu, colocar o X aqui que tá sumindo aqui da tela, né? Se eu produzo 30 gramas, 312 quilojoules. Como eu estou formando 12 toneladas, 12 milhões de gramas, então, qual a energia liberada, certo?
Aí só uma continha matemática, faz a continha matemática, eu vou fazer aqui do ladinho, certo? Que aí já fica perto das alternativas, então você tem lá, regra de 3, multiplica em cruz, então vai ser 12 vezes 10 a sexta gramas, multiplicado por 312 quilojoules. Isso aqui vai dividir por 30 gramas. É que aqui eu já fui montando e já sei que então vai multiplicar em cruz, né? Então, 30 vezes x, 312 vezes 12 vezes 10 a sexta. 12 vezes 10 a sexta vezes 312, 30x. Aí eu já passei para cá, tá? Grama, grama, né? As unidades aqui vão sumir, lógico, porque esse x aqui é a energia, a entalpia envolvida nessa reação. Faz a continha e fazendo a continha você vai encontrar o valor de 124,8, fazendo exatamente desse jeito, né? 124,8 vezes 10 a sexta, certo? O que? Quilojoules. Júlia, não tem essa alternativa agora. Então, não tem essa alternativa porque eu estou agora ajeitando, né? Então, vamos lá, vamos ajeitar, né? Quando eu vou diminuindo, que aqui ele tá com duas casas depois da vírgula, né? Então, quando eu faço esse ajeitar, seria 1,248, 1,248 vezes, aí não é mais 10 a sexta, né? Como eu andei para cá, então aqui passa a ser 10 a oitava quilojoules. Eu não sei como que vocês aprenderam na escola, eu acho errado, e é errado falar, né? Andou com a vírgula, né? Mas é isso mesmo que aconteceu, tá? Como eu fui diminuindo o número, então aqui eu tenho que ir aumentando, porque quando eu tô diminuindo, na verdade eu tô dividindo por 10. Só que eu não posso alterar esse número, né? Eu vou dividir por 10, então esse número, na verdade, tem que aumentar para se manter igual, certo? Aproximadamente, né? 1,248 vezes 10 oitava quilojoules, então, alternativa C de casa, 1,25 vezes 10 oitava quilojoules. O que eu achei interessante desse exercício é que, assim, no cursinho, né, você está em desespero, não sabe mesmo fazer a questão, então chuta. Aí o pessoal começa a falar, né, não chuta dê um chute consciente, tem esse termo, né, chuta consciente, né. Aí tem uns macetes, né, a alternativa tem uma estatística, né, se você já colocou muito A, então tenta chutar em outros que não seja A, e aí o aluno, o estudante fica lá louquinho, né, fazendo proporção das alternativas que ele respondeu e tudo mais. E outra coisa que muito professor fala, inclusive eu, né, você tá no desespero, né, gente, vai fazer o quê, né? Provavelmente deve ser uma das alternativas parecidas. E quando você olha as alternativas desse exercício, você tem duas parecidas, que é 1,04 vezes 10 oitava e 1,04 vezes 10 a sétima. Mas não é nenhuma dessas, né? A alternativa correta é 1,25 vezes 10 oitava. Você fala, mas o 10 oitava tá lá aparecendo. Mas tá bom. Na hora da saia justa, você ia olhar a alternativa D e E e acabar chutando uma dessas alternativas e não tem nada a ver. Mas agora você sabe fazer o exercício, você sabe fazer lei de Hess, então você não vai precisar ficar contando com essa manha, com esse jogo de cintura para conseguir achar a alternativa. Você vai conseguir fazer o exercício e vai lá achar a alternativa exatamente com a resposta que você encontrou. Agora, a maravilha deste estudo é imaginar a criatividade das pessoas em conseguir solucionar problemas. Eu fico imaginando Hess em 1840, olhando para um livro onde ele tinha uma lista de reações conhecidas com seus respectivos ΔH, falando assim: caramba, será que não tem como eu descobrir o ΔH
dessa reação usando estas outras? Poxa, meu trabalho, já fiz tanto experimento, já peguei tantos dados, não aguento mais. Será? Eu acho que deve ter um pouco desse sentimento. Afinal, muitas das descobertas e das buscas da humanidade é para que o ser humano viva mais, viva melhor, trabalhe menos, produza mais. O ideal é que a gente não se movimente apenas por estes motivos. Mas, enfim, realizar exercício de termoquímica, usando os conceitos de Hess, não é difícil. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Beijos e até o próximo episódio. Lembrando que no final teremos o episódio Faz Sentido? Onde teremos uma visão geral e um fechamento bacana sobre termoquímica.